Boa noite a todos. Com muita alegria, satisfação, vamos dar início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, nessa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá de estudar aqui no estudo do Zoom. E hoje a nossa irmã Janete vai fazer o estudo do capítulo 105, e quem faz o estudo também é convidada a fazer a nossa prece de abertura. Então, convido a irmã Janete para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Então, vamos agradecer por mais uma oportunidade de trabalho, né? Querido Mestre Jesus, nosso grande companheiro, amigo de todas as horas, aqui estamos a te agradecer por essa oportunidade de trabalho, oportunidade que temos de aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina querida, sobre o teu evangelho de luz e de amor. Pedimos a tua proteção, o teu amparo, os mentores responsáveis por esse trabalho que se façam presentes para nos inspirar, a todos nós, aos comentários. E pedimos, Jesus, a tua proteção e a tua luz para todos os irmãos em humanidade, principalmente aqueles mais necessitados que passam por tantos problemas, por tantos sofrimentos, que eles possam sentir a tua luz, a tua proteção, que jamais cessa sobre nós. Sendo assim, Jesus, pedimos sua permissão para iniciar o nosso trabalho desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a telinha. Bem, então, hoje, lendo o capítulo 105 do Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Nem Todos. E a passagem que Emmanuel traz para nós, de Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Então, essa passagem do Evangelho, nós sabemos, né, bem conhecida para todos nós, é a passagem da transfiguração de Jesus, né, no Monte Tabor, em que ele, né, o seu rosto se resplandece como o sol, as suas vestes, né, brancas como a luz, e uma nuvem também envolve ao próprio mestre, né, e a todos ali, porque ele vai estar com Moisés e com Elias, 2 espíritos, né, desencarnados, que ali estão materializados. E esse fenômeno de transfiguração é bem interessante, né? Eu fui lá no livro dos Médiuns, no capítulo 7, no item 122, 123, que Kardec vem explicando como é esse fenômeno, né, da transfiguração. A gente sabe que o nosso perispírito ele irradia pelo nosso corpo físico, né? E essa irradiação, nesse momento da transfiguração, o perispírito ele envolve o médium, né? Envolve o médium, então fica tipo uma nuvem, né? E o corpo físico, como esse perispírito vai se tornar opaco, né? Que a gente sabe que o perispírito pode sofrer várias alterações. Então, como esse perispírito que está sendo irradiado e que está envolvendo o rosto do médium, ele se torna opaco, então o corpo físico, o rosto físico, ele fica tipo velado, né? Tipo escondido. E ali, com aquele perispírito, pode se moldar uma outra aparência, né? Aí um outro espírito desencarnado que associa o seu perispírito ao perispírito do médium, ele pode colocar a sua fisionomia, a sua aparência física naquele médium. Lá na casa de Emmanuel, a dona Alzira contava, né, que via em determinados médiuns esse fenômeno da transfiguração. A Mira, que era uma médium antiga, ela chegou a ver. Né? Então, isso aconteceu com Jesus, né? Jesus, a dele não foi uma outra aparência, foi apenas muita luz que ali se fez, né? E essa questão das vestes. Então, a gente vê nessa passagem, a gente vê a transfiguração de Jesus, que é um fenômeno de efeito físico, a gente vê a materialização de 2 espíritos, de Moisés e Elias,
E a gente vê também o fenômeno da voz direta, né? Porque quando uma nuvem envolve a todos eles ali, ouve-se uma voz que diz, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é muito interessante esse fenômeno da transfiguração. Não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, né? Lá mesmo na casa de Emmanuel, além da dona Alzira, já ouvi outras pessoas falando que em determinados palestrantes consegue ver alguns itens, né, de uma outra fisionomia em cima. Então, eu achei interessante trazer para vocês, para a gente relembrar, né? Porque para mim foi bom relembrar essa questão da transfiguração, e existe também a transfiguração no plano espiritual. Esse livro mesmo, Missionário da Luz, que a Selma está trazendo para nós, os comentários, no capítulo 9, que o título é Mediunidade e Fenômeno, o próprio Alexandre, né, esse mentor que está ali conduzindo o André Luiz, ele passa por esse processo de transfiguração. E o André Luiz fala assim, olha, o Alexandre silencia, né, numa rogativa, e aí ele se transfigura também. As suas vestes ficam como neve radiosa, a fronte emitindo muita luz, e das suas mãos raios de brilhantes jorram, né, sobre todos eles ali, porque o Alexandre está no momento de prece, e ali ele tem essa transfiguração. Quer dizer, essa transfiguração, além de acontecer com os médiuns encarnados, também acontece com os desencarnados, porque a gente sabe que a base é o perispírito, então pode acontecer tanto encarnado como desencarnado, né? Então, é muito legal, achei muito... e outra coisa também que eu li, que a respeito da transfiguração, no livro que faz menção do Ernesto Bozano, que tem até um livro que fala de vários casos de transfiguração, onde as pessoas falam que quando vai iniciar esse processo da transfiguração, elas sentem um formigamento nas mãos e sentem comichões. Aí eu lembrei do nosso trabalho de sábado, João, Flávio, né, que estão lá, que as pessoas sentem, né, esse formigamento nas mãos. Não quer dizer que vai haver a transfiguração lá, mas tem a ver com trabalhos que se utilizam o ectoplasma, né? Que tanto é a transfiguração quanto essa doação para a transfiguração. É isso aí. Eu quis trazer para vocês, porque eu gostei, né, de relembrar esses conhecimentos. Não sei vocês. Você estava lá, mas estava cá. Estava lá, mas estava cá. E a gente também, lembrando de você, falando, né? Ela deve estar ocupada lá com o SEARCE. Já a gente viajou também, né? Viajamos. Isso aí. Se eu não me engano, as palestras do Divaldo, às vezes, ele fica com o rosto do Bezerra, né? Do Bezerra. Fica assim. Ele faz essa transfiguração, é a transfiguração também. Faz, sim. E aí, no decorrer desse texto aí, a gente vai saber por que Jesus, né, levou esses 3 apóstolos. Sim. Né? Possivelmente pela afinidade mediúnica também. Porque ali, para aquele trabalho, não pode ser qualquer médium, não. Aquilo ali tem isso aí. Um negócio muito fino, né? Muito intenso, né? Muito elevado. Muito fino, né? Muito fino. É lindo, né? Aquela passagem é um presente de Deus, de Deus. Maravilha. Então, ele diz assim, Emmanuel continua, né, comentando essa passagem. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões.
e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Então, aí ele questiona, né? Ao mesmo tempo que o Emmanuel questiona, ele já traz a resposta, né? Por que que ele só convidou Pedro, João e Tiago para ir para o monte? Né? E logo ele responde, né? Porque só Jesus tinha condições de avaliar, né? Aqueles que estariam aptos para estarem participando daquele fenômeno. Então, de imediato, a gente já pensa na questão dos fenômenos de efeitos físicos, que os três deveriam ser excelentes médiuns de efeito físico, de doação de ectoplasma, para que acontecesse, né? A gente vê, foi a transfiguração, foi a materialização de dois espíritos, Moisés e Elias, e foi a voz direta. Tudo isso é fenômeno de efeito físico, né? Então, com certeza, eles tinham esse bastante conteúdo, né, de ectoplasma. E também a questão da maturidade espiritual, né? Até de uma certa evolução, talvez, com relação aos outros. Porque quem merecia ter o conhecimento daquela revelação, de ver o Cristo transfigurado, de ver os espíritos que desencarnaram, que estavam ali. Interessante é ver Moisés, né, naquele momento, se comunicando, quando lá atrás ele proibiu, né, contato, né, esse contato entre vivos e mortos. Logicamente, a gente sabe por que ele proibiu na época, né? Porque havia um total desrespeito e assim não se fazia com conhecimento de causa, né? Era mais por curiosidade. Mas foi muito interessante que ele ali aparecesse. Ele, como um desencarnado, morto, né? Assim dizendo a linguagem deles, e estava ali se comunicando com Jesus. Então, Jesus, com certeza, ele tinha como saber aqueles que tinham condições, e essa maturidade espiritual, para ver esse fenômeno, para ouvir aquela voz que dizia: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Não é? Quer dizer, e que eles tinham assim, e é uma afirmação, porque essa voz que fala, né, que este é meu filho amado, é uma afirmação de que Jesus era realmente o filho dileto de Deus. Então, precisavam ser essas pessoas que pudessem ver, que pudessem ouvir, e também não espalhar, vamos dizer assim, né? Não ficar divulgando de uma forma sem critério. Se alguém quiser completar alguma coisa. Não, só queria acrescentar o que você falou, é rápido. E se foi Jesus que tomou e fez isso, ponto final. Ele sabia sem questionamento, sem nada. Ponto final, PT, saudações, cumpra-se. Ele sabia com certeza o porquê, né? É desse ponto que Emmanuel vai puxar toda a nossa reflexão para o restante do texto, né? Em cima disso. Jesus sabia o que estava fazendo. Não há como criticar, não há. Não há. Acho que até criticar é até um movimento de ignorância da gente. Ele sabia de tudo, né? Ele tinha consciência de saber o que cada apóstolo podia dar, tinha condições de estar ali presente. Mesmo assim, deu uns puxões de orelhas, né? Porque eles andaram dormindo quando tinham que estar acordados. E é interessante, né? Porque estavam todos os apóstolos lá, então ele sabia quem é quem, como poderia se ajudar, como poderia fazer. Jesus, né, conhecia tudo. Então, você vê, todos estavam ali no contexto, mas todos com as suas diferenças, com as suas qualidades, com as suas virtudes. Então, Jesus sabia escolher realmente esse aqui para isso, esse para isso, esse para isso. Então, que eu falei, ponto final. E ponto final. Não tem nem que reclamar de nada. Com certeza, né, Flávio? Ele conhecia bem antes, né? Já no plano espiritual, ele já conheceu a todos eles, né? Se nos nossos trabalhos mediúnicos, né, de hoje em dia, dos centros, já existe todo esse trabalho lá no Bezerra, né, Doroteia, que tem muito daqueles trabalhos mediúnicos de alguns médiuns que trabalham com os médicos, né, eles formam
cada médium que tem um médico espiritual forma uma equipe, né? E essa equipe não é aleatória, ele é escolhido, né? O espírito que trabalha com aquele médium, ele escolhe dentre os médiums da casa quais que vão participar de cada tipo de trabalho. Então, é porque, com certeza, ele, né, o espírito conhece as capacidades morais e as capacidades mediúnicas de cada médium que está sendo ali selecionado para aquela equipe, né? Então, que dirá Jesus, né? Diante dos seus 12 apóstolos, ele também tinha total clareza das capacidades morais e mediúnicas de cada um para cada tipo de tarefa que iria ser executada durante aquele período, né, que ele estava aqui na Terra. Isso é muito rico, né? Muito interessante, né? E é legal porque traz para nós, né, a confirmação dos nossos estudos, né, da mediunidade, né, de todo esse conhecimento que Kardec traz, a gente vê acontecer, né, já lá na época de Jesus e muito antes, né, muito antes já aconteciam esses fenômenos. Mas eu achei interessante estar no Evangelho, né, que é um livro que todos leem, não só nós espíritas, mas os outros leem. Então, está lá, está comprovado, né? Kardec veio explicar, isso é que é legal. Né? E antes era só milagre, mistério. Uma indicação, né? No sentido de que há certas funções na casa espírita que só determinadas entidades podem escolher, né? Uhum. A maioria não vai escolher por simpatia, vai escolher porque é verdade. não porque realmente tem ali uma sintonia espiritual mediúnica, né, muito intensa. Eu acho tem que ter um critério, né? Isso vai garantir o quê? O equilíbrio da casa espírita, né? Porque para organizar toda esse trabalho, senão a casa não tem força, né? Bota lá na direção uma pessoa que não tem nada a ver, acaba atrapalhando tudo, né? É verdade. Não tem suporte mediúnico para estar ali segurando corrente e tudo mais. E até deixando certos espíritos de luz chegarem, né? Eles não chegam. Se não houver uma sintonia, um preparo bem, não chegam outros espíritos, mas não aqueles que devem estar ali na cúpula, né? É uma coisa muito séria isso. Eu acho muito sério. Que bonita, né? Lindo, lindo, lindo. Muito bonito, né? Bem, então, continuando. O fato de ser lembrado por quantos desejem forçar, o fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades e benefícios. E é isso mesmo que a Dorô já colocou aí, né? Será que todos, numa reunião, têm condições mediúnicas, né? Possuem a mediunidade necessária para esse ou aquele trabalho, né? A questão da maturidade espiritual, moral também de cada médium, né? Para se ter acesso a um determinado trabalho. Nesse caso de revelações, né? Que é o caso que é exemplificado até aí no Monte Tabor. Existem muitas reuniões em que os espíritos superiores, eles dão as comunicações, eles trazem as mensagens que são importantes para a própria casa. E muitas vezes, dependendo da casa, né, e do espírito que se manifesta, as revelações são até um âmbito mais elevado, até para a própria humanidade. Então, será que aquelas pessoas que estão ali têm condições de acolher uma mensagem dessa, não é? E realmente absorver o conteúdo daquela mensagem? Né? Aprender com aquilo que os espíritos estão trazendo? Ou será que elas vão se deslumbrar de uma forma de vaidade, né? Porque muitas vezes a pessoa, estou aqui numa reunião, o espírito deu uma mensagem, então a pessoa fica tão deslumbrada com o fenômeno em si
não é que seja uma voz direta ou que seja uma psicografia, né, uma psicofonia, a pessoa fica tão envolvida no fenômeno em si que não vai prestar atenção na mensagem mesmo, no conteúdo, né? Então, Emmanuel vem chamando atenção para que a gente não seja tão afoito no sentido de formar grupos e de participar de reuniões, quando não se tem o conhecimento necessário, o preparo necessário para que o trabalho realmente saia de uma forma séria e possa ter realmente o amparo, o respaldo dos espíritos superiores, né? Então, é questão, a equipe realmente, aquela equipe que está formada, ela está unida? Os propósitos realmente são bons? Todos estão em sintonia, né? Kardec sempre fala a questão, quando ele fala nas reuniões mediúnicas, né? Kardec fala na questão do feixe, né? Que todos os componentes de uma reunião compõem um feixe, e esse feixe vai ser tanto mais forte, quanto mais harmonioso, quanto mais todos estiverem na sintonia para participar dessa reunião. Está todo mundo ali, antenado, para fazer o bem? É realmente a caridade que está ali envolvendo a todos? Existem rivalidades, né, entre os membros? Já começa a desestruturar, a desarmonizar, a desequilibrar aquele grupo, né? Que as pessoas têm que estarem unidas, pensando no bem comum, pensando no objetivo da reunião, e não um ou outro querendo, né, aparecer mais, não, a minha mediunidade é que tem que ser melhor. Então, Emmanuel vem trazendo isso para nós, essa necessidade que a gente tem de realmente colocar de uma forma séria, né, e que os membros realmente pensem nesse objetivo. Para que existe uma casa espírita? Não é? É para a gente fazer a nossa caridade, é para a gente ajudar encarnados e desencarnados, para a gente se doar, né? E não para a gente querer aparecer, né, dentro de uma casa espírita, querer fazer um trabalho mais do que o outro, né? É a questão da simplicidade, da humildade e do objetivo comum, que foi o que Jesus ensinou para nós, né? Então, Emmanuel vem trazendo, chamando atenção, não é simplesmente querer participar de uma reunião, mas sem esse propósito no bem, né? É isso. Se alguém quiser comentar mais um pouquinho. Esse capítulo é bem curtinho, né? Não é à toa que o trabalho mediúnico da casa não é aberto ao público, né? Porque você exatamente só coloca na mesa os médiuns, no máximo aquela pessoa que está ali para receber o atendimento, porque o objetivo é justo esse, né? Que você tenha pelo menos um mínimo de segurança e de afinidade entre todos aqueles ali presentes, porque para a pessoa estar participando do trabalho mediúnico, parte-se do princípio que ela, no mínimo, já fez ali algum cursinho, né, na própria casa espírita, né, de introdução à doutrina espírita, de livro dos médiuns. Então, tipo assim, de alguma forma, aquela pessoa já tem um conhecimento mínimo básico para poder estar tendo algum também mínimo e básico comprometimento e responsabilidade, né, com o trabalho. Uma coisinha também. E como Jesus escolheu esses para ir com ele lá, né? Assim também na casa espírita, um médium não faz tudo. Cada um tem a sua especialidade, a sua função. Às vezes até aquele que aparentemente não faz nada, né? Que mas está ajudando de alguma forma lá, sem saber ele está ajudando, né? Está doando alguma coisa, está tirando o cochilo, mas está doando lá o ectoplasma, a gente não sabe. É a ignorância da doutrina, dos estudos da doutrina, que faz com que as pessoas pensem que aquele não está ajudando, né? Muitas vezes é ele que mais dá sustentação na reunião. Existe um caso desse. Não sei se... Eu entendi assim, porque o Jesus só levou eles, né? Os três, né? Não adiantava levar o restante do pessoal, porque não ia acrescentar em pelo quanto talvez até atrapalhasse, né? Atrapalhasse, só os que ele queria fazer.
Verdade. Se você leva Tomé, e Tomé fica só na tensão. Ele ia ficar duvidando, né? Que história é essa? Quem são esses aí que estão aparecendo? Será que é mesmo Moisés? Porque o Pedro, né? Você tocou num ponto interessante. Porque o Pedro já falou logo, Moisés está aí, Moisés e Elias. Que bom que a gente está aqui, que a gente pode colocar uma tenda para cada um, Senhor, né? Mas se fosse Tomé, né? Como você está falando, será que Tomé ia começar a querer duvidar? Aí ia atrapalhar a materialização toda. Atrapalha tudo. Ia todo mundo voltar rapidinho para o espaço. Ia falar, deixa eu encostar, só acredito se eu encostar. Peraí. Deixa eu tirar uma foto. Ih, mas não existe foto ainda, né? Deixa eu tocar. Falando. Eu penso o seguinte. Fez a escolha, né, correta dele. E lá no centro também, né? Acho que em todo o centro deveria esse trabalho né, que a gente faz sobre desobsessão, essas coisas, realmente não tem que ter plateia. Porque além de tornar o médium mais vaidoso, a curiosidade da assistência, né, atrapalha muito no trabalho de desenvolvimento. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, né, quando a gente faz um trabalho de amor, né, de doação, que realmente a gente se coloque, né, em sintonia com o bem, sem na humildade, né, com humildade, com coragem e força, né, que Deus sempre nos dá, sempre nos ampara. É isso aí. Flávio vai falar, né? Flávio vai falar? Eu penso o seguinte também, a espiritualidade vai dar sempre o jeito dela. Seja reunião aberta, que alguém seja levado para lá e haja necessidade de ajuda, seja uma reunião fechada, mesmo que todos não estejam em sintonia, como a Janete falou, mas com certeza a espiritualidade vai dar o jeito dela, vai arrumar a maneira de resolver aquele momentaneamente, né, com as pessoas que estão ali, que estão de uma maneira, como o João falou, as pessoas nem parecem, mas estão ajudando. A espiritualidade vai retirar o que é necessário de cada um, ou às vezes, de repente, aquela pessoa não está numa vibração boa, não está num dia bom, não vai ser retirado nada, ou, de repente, a espiritualidade vai investigar, vai encontrar alguma coisa que seja benéfico para aquele outra pessoa que está sendo trazido vamos botar assim, para a plateia, para os necessitados. Com certeza a espiritualidade vai dar o jeito dela e vai, de uma maneira ou outra, vai ajudar realmente a quem precisa. Mesmo com bastante problemas, com adversidade, com dissintonia, vamos botar assim, né? Vamos botar tititi, mimimi, mas sempre vai ter alguém ali que está no propósito, que foi para casa, né? Para assistir até uma palestra ou para trabalhar, sempre a espiritualidade vai estar ali para poder retirar dessas pessoas algo que vai ajudar as outras. Isso aí é que a gente não tem noção. Como é colocado nas palestras da Rádio de Janeiro, nas palestras do YouTube da vida, a espiritualidade trabalha muito em prol dos encarnados da gente. Como a gente dá trabalho para eles, né? Eles estão sempre de portas abertas, né? Tentando nos ajudar. E, com certeza, vai ser retirado daquele contingente de pessoas ali alguma coisa para que seja repassado para a ajuda aos outros. É que a gente, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente não percebe, a gente não entende, a gente não conhece, mas eles lá, com certeza, eles vão fazer o trabalho deles. Assim, em termos de trabalhadores, muitas vezes na reunião mediúnica, né, ali pode ser que tenha realmente um trabalhador que não esteja bem, e ali a espiritualidade pode até ajudar nesse sentido, tentando equilibrá-lo. Mas no sentido de pessoas estranhas à reunião e que não entendem nada, né, de centro espírita, de mediunidade, elas realmente podem atrapalhar por causa da curiosidade delas. Por isso que a gente tem assim um roteiro, né? Kardec, aí vem André Luiz, então eles vão direcionando essas reuniões para que realmente a gente tenha assim um trabalho que realmente vá fluir.
Porque a gente via, inclusive lá, muitas vezes, na casa espírita mesmo, pessoas, às vezes, quando passavam pela própria corrente médica, então, a pessoa que não sabia nada, e ela ficava assustada até na hora da manifestação mediúnica, né? Muitas vezes passava mal, desmaiava, e isso já vai trazer assim um certo desequilíbrio, né? Então, pessoas... E tem pessoas que vão, muitas vezes, e querem... vão também levadas por obsessores, vão para atrapalhar. Então, é preciso que a gente também tenha essa vigilância. Porque se a gente deixar toda e qualquer pessoa entrar, muitos vão debochar, muitos vão, né, como os próprios espíritos desencarnados, né? Então, a gente tem esse modelo, vamos dizer assim, para fazer as reuniões, para que realmente a coisa possa fluir, né? Porque isso pode realmente atrapalhar. Sim, sim, sim. Nesse caso, sim, mas eu estou falando em relação aos médios que trabalham na casa. Os médios, sim. Você está alguém num dia muito bom, desequilibrado, entendeu? Então, os outros médios não estando assim muito harmonizados, por algum motivo, até motivo externo, né? Que aconteceu no dia a dia dele, né? Porque as pessoas trabalham, estudam. A gente tem, né, esses problemas. E aí que acontece? A espiritualidade vai retirar daquelas pessoas da casa que já estão fazendo esse trabalho o contexto, a essência para ajudar realmente os irmãos que foram levados ali. Eu não digo em relação ao pessoal de fora, não. Realmente, o pessoal de fora é complicado, como você falou, entendeu? Mas eu também digo da palestra aberta ao público. Se sim, muitos doam. Ajudar, tem muita gente verdade. Ali que ajuda sem saber, como o João falou, ajuda sem saber. Está assistindo a palestra e já está doando, né? Alguma coisa benéfico para os espíritos que ali, de repente, são levados para ajuda, são levados para assistir a própria palestra, né? São recrutados assim para receber algum tipo de auxílio. E a própria pessoa que está na palestra, público, né, escutando, está tão compenetrado, concentrado, que a espiritualidade retira alguma coisa deles para transferir para aquelas pessoas. Isso depende muito, isso depende sempre daquilo de bom que a pessoa tem para doar, né? Seja da assistência, seja do médium. Às vezes a pessoa está lá realmente timidazinha no cantinho dela, vai só para assistir a palestra, mas ela está com bons pensamentos, ela tem muitos fluidos bons para doar, ela tem amor no coração, então ela vai doar mesmo sem fazer nada. E esses médios nas reuniões, que você diz que pode ser que eles estejam num desequilíbrio ou outro, eles podem até ser separados, né? Naquela hora, eles não vão compor, vamos dizer assim, aquela corrente, né? Como já foi dito, né? Numa mesa, quando o médium não está muito bem, aquele cordão que envolve todos os médios, os videntes veem isso, né? A dona Aparecida falava isso, pula aquele médium que não está bem, né? Até para não influenciar o trabalho da mesa, né? E com certeza ele vai ser ajudado também, né? Vai ser colocado alguma coisa nele ali para que ele receba ajuda, já que, apesar do problema que ele está passando, ele teve a boa vontade de estar presente, né? Então, de alguma forma, ele vai receber também. Bem, então, falta um minutinho, eu vou fechar e abrir a sala de novo para a gente poder finalizar o trabalho sem ninguém ser cortado. Aí você já dá 20 segundinhos e tenta entrar de novo.